Olá, então na aula de hoje eu queria propor para vocês um problema de programação, um exercício. Esse exercício eu não vou cobrar de vocês, vocês não precisam submeter ele pelo Moodle, mas é um problema interessante de programação para vocês resolverem usando Haskell. A ideia então é apresentar na tela uma tabela de vendas. Vocês lembram que a gente estava trabalhando com aquela função vendas, que apresentava as vendas de uma semana, a função venda total, que calculava todas as vendas de N semanas, e o que eu quero fazer agora é apresentar na tela, fazer um programa que apresente na tela uma tabela de vendas, mostrando todas as semanas e suas respectivas vendas, além disso apresentando o total de vendas no final. Vamos dar uma olhada nesse problema. Bom, antes de entrar no problema em si, eu queria mostrar para vocês duas operações em cima de strings, tá? Porque nossa tabela que a gente vai gerar vai ser uma string, então eu queria apresentar para vocês duas operações. Uma é o operador mais mais. O operador mais mais ele recebe duas strings, certo? Mais mais é um operador, então vai no meio e concatena, gera uma string que é a concatenação dos dois argumentos que ele recebeu. A outra função é a função show. A função show ela recebe um inteiro. Lembrem, nesse exemplo aqui, a função vendas devolve um inteiro e eu estou transformando esse inteiro numa string. A função show, então, recebe um inteiro e transforma esse inteiro numa string contendo esse inteiro. E daí, bom, eu posso usar as operações de string em cima desse inteiro. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no interpretador. Então, por exemplo, se eu digitar, né, alô e mais mundo, estou passando duas strings para esse operador mais, ele vai devolver uma string que é a concatenação dos dois argumentos dele. A função show, ela recebe um inteiro e me transforma esse inteiro numa string. Então eu posso até passar para ela o resultado numa computação, como por exemplo, vendas de 3 me devolve um inteiro e eu estou transformando esse inteiro numa string. Daí essa string eu posso usar no meu programa, por exemplo, concatenar ela com uma outra string qualquer. Na semana 3, coloco mais, concateno essas strings. Beleza? Bom, então o problema de programação que eu quero resolver com vocês é o seguinte, eu quero que vocês façam uma função tabela que recebe um inteiro n e me devolve como resposta uma string. Essa string apresenta a tabela de todas as vendas da semana n até a semana 0, inclusive o total. Vamos dar uma olhada então, ó. Então a função tabela, se ela receber o número 4 como entrada, ela tem que me apresentar essa tabela que está aqui, né? Então tem duas colunas, né? Tem duas colunas, a coluna das semanas e as vendas das respectivas semanas, e ela vai me apresentando. Ó, eu passei 4 como entrada, ela tem que mostrar as vendas da semana 0 até a semana 4, inclusive na última linha o total de vendas. Notem que tem uma coisa diferente aqui, eu usei antes aqui uma função chamada putstr. Putstr ela serve para interpretar os caracteres de tabulação, quebra de linha que estariam presentes numa string. Vamos dar uma olhada rapidinho nisso aqui. Então, por exemplo, o que eu estava falando para vocês, né? Se eu escrever aqui alô barra n, se eu inserir umas quebras de linha aqui numa string, né? Barra n é um caractere especial que representa uma quebra de linha. Se eu inserir essas quebras de linha numa string e passar essa string para o meu interpretador, ele me apresenta essa string, interpreta os caracteres como se fossem realmente caracteres, né? Caracteres especiais. Se eu passar então essa string para o putstr, o putstr interpreta esses caracteres de quebra de linha e me apresenta então as quebras de linha ali no interpretador. Uma observação importante, esse putstr, vocês só podem usar ele aqui dentro do interpretador. Não usem esse putstr dentro dos scripts, porque ele tem um tipo diferente que
torna um pouco difícil o uso dentro de scripts nesse momento. Então o putstr, vocês só usem ele aqui no interpretador. Então o que eu quero que vocês façam, né, é essa função tabela, né, que recebe uma semana N como entrada, ó, e monta as vendas da semana 0 até a semana que eu passei como entrada, e apresenta também na última linha o total, né? Se eu passar para ele 1, ó, vai ter essas linhas. Se eu passar 2, vai ter essas linhas. Notem que se eu passar para o tabela 2, se eu não usar o putstr, ó, ele vai me apresentar essa tabela com os /n's ali no meio da string gerada. E o putstr serve para interpretar esses caracteres, então. Certo? Vamos conversar um pouco sobre esse problema, né? Se a gente olhar aqui, a minha tabela ela tem 3 partes, né? Um cabeçalho, que é somente uma string que divide as colunas, tem uma parte central, que apresenta as vendas da semana 0, 1, 2 até N, e tem uma linha final que apresenta o total. Então, para resolver esse problema, ficaria mais fácil eu quebrar esse problema em 3 problemas, né? Então, a minha função tabela recebe um inteiro, que é a partir de qual semana eu vou gerar a minha tabela, e me devolve uma string contendo a tabela. Tabela N, então vai gerar uma grande string. Essa string é dividida em 3 partes. Uma é o cabeçalho, que apresenta ali as colunas da minha tabela. A outra é a parte central, né, que eu chamei de gera vendas, que vai me gerar aquela parte central da tabela, que diz semana 0 teve N vendas, semana 1 teve tantas vendas, semana 2 até N. E tem uma parte final, uma linha final lá, que apresenta o total de vendas. Então notem que eu posso quebrar o problema nessas 3 funçõezinhas aqui, né? Uma constante e 2 funções. Então eu queria que vocês agora dessem um pause nesse vídeo. No decorrer do vídeo eu vou explicar a solução do problema, mas o ideal então seria que vocês dessem um pause agora nesse vídeo e tentassem resolver esse problema, ou seja, implementar essas 3 funções, cabeçalho, gera vendas e gera total. Bom, vou entrar então na resposta aqui. Então eu tenho a função tabela recebe um inteiro, que é a partir de qual semana eu vou gerar a tabela, e me devolve uma string contendo essa tabela, né? Que depois eu vou imprimir isso usando aquele putstr. Então tabela N, ó, eu estou dividindo isso em 3 partes. O cabeçalho, que é só uma string, a parte central, que apresenta as vendas por semana, e a última linha da tabela, que eu vou usar lá o venda total para calcular todas as vendas a partir da semana N, né? Então, conforme eu falei antes, o cabeçalho é só uma string, né? Essa string ali, ela divide as 2 colunas da minha tabela e tem 2/n ali para separar o começo da outra parte da minha tabela. Daí notem que aquela função, essa função gera vendas, né, que está aqui, ela tem que gerar todas as semanas e todas as vendas. Eu também resolvi quebrar esse problema em um problema menor. Primeiro eu fiz uma função gera linha, que serve para gerar uma daquelas linhas da tabela. Então, se eu passar para ela 0 como entrada, ela vai me gerar a string que apresenta a semana 0 teve vendas, o número de vendas da semana 0, né? Então gera a linha, ó, recebe um N, e daí começa a gerar essa linha da minha tabela, a semana, né? Daí eu uso show N para dizer o número da semana que eu estou gerando a linha, concateno isso com um espaço ali de separação, e daí eu uso a função vendas para dizer quantas vendas teve a semana N. Então essa função gera uma linha da tabela. E daí em seguida eu fiz uma função recursiva que vai me gerar todas as linhas essas linhas centrais da tabela. Então, se eu passar 3, ela vai me gerar as linhas 0, 1, 2 e 3, né? Então, se a minha função gera vendas receber 0 como entrada, bom, daí eu vou gerar simplesmente a linha ali, vou gerar aquela linha
contendo somente as vendas da semana 0. Se gera vendas receber um N diferente de 0, bom, eu tenho que gerar então a linha da semana N e fazer a chamada recursiva para gerar todas as outras linhas da minha tabela. Agora notem uma coisa interessante a respeito dessa solução. Geralmente nos programas a gente estava colocando a chamada recursiva no final, né? A gente fazia o passo na esquerda e colocava a chamada recursiva no final. Notem que aqui eu tive que colocar a chamada recursiva no início. Por que eu fiz isso, né? Notem que eu estou querendo gerar a tabela começando a partir da semana 0 em direção à semana N. Se eu fizesse ao contrário aqui, eu ia estar gerando então da semana N até a semana 0. Depois eu mostro isso para vocês. Bom, uma vez feita essa função, eu tenho a parte central da minha tabela e agora eu só falta eu gerar a última linha, que apresenta o total de vendas. Então a última linha, a função gera total, recebe um número inteiro, que são todas as semanas, né, que eu quero calcular o total, e vai montar a linha total, 2 pontos, deixa um espaço e uso venda total para calcular todas as vendas. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, além disso, obviamente, né, eu preciso da função vendas e função venda total que a gente já tinha feito anteriormente. Vamos dar uma olhada numa coisa aqui, então. Notem que, bom, agora eu tenho a função vendas, né, que nem eu tinha mostrado, a função tabela, que nem eu tinha mostrado antes para vocês, e eu queria mostrar o seguinte, o que acontece se eu inverto aquela recursão. Notem que eu estou gerando aqui a partir da semana 0 até a semana 4. Se eu for lá no meu script e inverter a chamada recursiva aqui, ela está no início, ó. Se eu pegar essa chamada recursiva aqui e colocar ela no final, vamos dar uma olhada como é que fica a minha tabela. Notem, então, antes a minha tabela estava gerando de 0 até 4, né? Vamos carregar novamente o script, ó. 2.R carrega novamente um script que eu já estava usando. Então, se eu usar agora put str para a tabela 4, ó, ele vai me gerar do 4 em direção ao 0. Bom, era isso por hoje. Até mais. Um abraço.